Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A poeira vermelha grudava na minha pele como uma segunda camada. Eu estava ali no meio do pasto seco, olhando para o horizonte sem fim, quando percebi que fazia 3 dias que não falava com ninguém. 3 dias inteiros. Só eu, o gado e o barulho do vento quente soprando entre as árvores tortas do cerrado. Meu nome é Antônio Mendes. Tenho 52 anos, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas de tanto trabalho. Sou fazendeiro aqui perto de Formosa, no interior de Goiás. A fazenda não é grande, mas dá para o sustento. Crio gado de corte, planto um pouco de milho quando a chuva deixa e cuido de tudo sozinho, desde que minha Teresa se foi. Faz 12 anos já. 12 anos que ela morreu num parto que não deu certo. O bebê também não resistiu. Enterrei os dois no mesmo caixão, debaixo de um ipê amarelo que ela adorava. Desde então, a casa ficou grande demais para mim. As paredes ecoam quando eu ando. O silêncio dói mais que qualquer ferida. Naquela manhã de outubro, o calor já apertava antes das 7. O céu estava limpo, azul demais, do jeito que fica quando não vai chover tão cedo. Eu tinha acordado cedo, como sempre, preparado um café preto e ralo, comido um pedaço de broa que sobrou do dia anterior. Não tinha mais gosto para cozinhar direito. Comida de verdade dessas com tempero e cuidado era coisa que a Teresa fazia. Eu só me mantinha vivo. Montei no trovão, meu cavalo alazão, e saí para dar uma volta nos pastos. Precisava verificar as cercas do lado norte que andavam frouxas. O sol subia devagar, grudando na nuca, e eu seguia no trote macio, sem pressa. O cerrado ao redor parecia morto de tão seco. As árvores retorcidas, o capim amarelado, tudo esperando a chuva que teimava em não vir. Foi quando passei pela velha serraria abandonada. Aquele lugar sempre me deu calafrios. Era uma construção de madeira podre, com o telhado meio caído e paredes manchadas pelo tempo. Fazia uns 5 anos que ninguém trabalhava ali. Diziam que o dono tinha falido e fugido para a cidade grande. Desde então, só vagabundo e bicho entravam lá dentro. Eu sempre passava reto, sem olhar muito. Mas naquele dia, algo me fez parar. Tinha movimento lá dentro. Puxei as rédeas do trovão e fiquei parado na sombra de uma aroeira, prestando atenção. Ouvi vozes, uma voz grossa de homem gritando e outra voz fina e cansada de mulher. Meu coração apertou. Não era normal ter gente ali. Desci do cavalo devagar e me aproximei. Quanto mais perto eu chegava, mais clara ficava a cena. Tinha uma moça ali dentro, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, grávida de barriga grande, arrastando toras de madeira pesadas de um lado para o outro. O vestido dela, surrado e sujo, estava colado no corpo pelo suor. Os pés descalços deixavam marcas vermelhas no chão, cheio de farpas e pedregulhos, o rosto coberto de poeira, os cabelos pretos grudados na testa. E tinha um homem atrás dela. Gordo de camisa aberta e cinto largo, ele gritava e apontava para a pilha de madeira. "Anda logo, sua inútil! Esse serviço tinha que estar pronto ontem!" Ela tropeçou, caiu de joelhos. Soltou um gemido baixo de dor. O homem ergueu a mão, como se fosse bater nela. Foi aí que algo dentro de mim estourou. Eu não pensei, não planejei, só entrei. "Solta a moça", eu disse com a voz firme, mas calma. O homem virou para mim surpreso. Os olhos dele eram pequenos e cheios de raiva. Ele bufou como um touro encurralado. "E quem é você para mandar aqui, velho?" Eu dei mais um passo para frente. Senti o peso da faca na cintura, mas não coloquei a mão nela. Não precisava. Um homem, e isso já basta. O silêncio que veio depois foi pesado.
Só se ouvia o vento batendo nas tábuas soltas da serraria e a respiração ofegante da moça no chão. O homem me olhou de cima a baixo, calculando. Eu não desviei o olhar. Depois de uns segundos que pareceram horas, ele cuspiu no chão e deu um passo para trás. Isso aqui não acabou, rosnou ele, mas já estava recuando. Ela me deve e eu vou cobrar. Pode ir embora, eu respondi, sem tirar os olhos dele. Ele saiu pisando duro, entrou num carro velho que estava parado mais adiante e arrancou, levantando poeira. O barulho do motor sumiu aos poucos e o silêncio voltou. Só então eu olhei para a moça. Ela ainda estava de joelhos no chão, tremendo. As mãos sujas seguravam a barriga como se quisesse proteger o bebê de tudo aquilo. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que me partiu por dentro. Medo puro. Ele vai voltar, ela sussurrou com a voz rouca. Ele sempre volta. Eu me abaixei devagar para não assustá-la e estendi a mão. Não enquanto eu estiver por perto. Ela olhou para minha mão como se fosse a primeira vez que alguém oferecia ajuda de verdade. Hesitou. Depois, bem devagar, colocou a mão suja e trêmula na minha. Quando ela se levantou, vi que a perna direita sangrava. Um pano velho estava amarrado ali, encharcado de vermelho. Tá machucada, eu disse. É só um corte, não é nada. Não parece nada. Ela desviou o olhar envergonhada. Eu não posso parar. Se eu parar, ele vai fazer coisa pior. Ele não vai fazer nada. Eu falei, firme. Vou te levar para minha casa. Lá você descansa, a gente cuida desse ferimento e você come alguma coisa. Mas eu não conheço o senhor. E nem precisa. Só precisa confiar. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio. O medo ainda estava estampado no rosto, mas tinha algo mais ali agora. Uma pontinha de esperança, fraca, mas viva. Tá bem, ela disse finalmente. Ajudei ela a subir no trovão. Ela mal tinha força e a barriga pesava. Montei atrás, segurando as rédeas, e a gente saiu dali devagar, seguindo pela estrada de terra que levava para a fazenda. O sol continuava queimando forte, mas dentro do meu peito algo tinha mudado. Não era só a moça que eu estava levando para casa. Era uma chance de sentir de novo que minha vida ainda servia para alguma coisa. A estrada até a fazenda parecia mais longa do que o normal. O trovão seguia no passo, devagar, porque eu não queria sacudir a moça. Ela ia sentada na frente, meio torta, tentando não encostar muito em mim. Eu sentia o corpo dela tremer de vez em quando, mesmo com o calor infernal que fazia. Ninguém falou nada durante o caminho. Só o barulho dos cascos na terra batida, o canto das cigarras e o vento seco soprando entre os arbustos. Eu olhava para a nuca dela, para o cabelo preto cheio de poeira, e me perguntava o que tinha acontecido na vida daquela menina para ela acabar daquele jeito. Quando a porteira da fazenda apareceu lá na frente, senti um alívio que não esperava. A casa era simples, de tijolo vermelho e telha de barro, com uma varanda na frente onde eu costumava sentar para tomar café de manhã. Tinha um pé de manga do lado esquerdo e um pequeno curral mais atrás. Nada de luxo, mas era casa, era abrigo. Parei o cavalo perto da varanda e desci primeiro. Estendi os braços para ajudar ela a descer também. A moça se apoiou em mim e quase caiu quando os pés tocaram o chão. As pernas dela tremiam. Calma, eu disse. Devagar. Ela respirou fundo, segurou na minha mão com força e conseguiu ficar de pé. Mas o rosto estava pálido demais. Suor escorria pela testa. Vem, eu falei, segurando o braço dela com cuidado. Vamos entrar. A porta da frente estava destrancada, como sempre. Nunca tive medo de ladrão por aqui. A gente entrou e o frescor da sombra bateu na gente como um presente. Eu levei ela até a sala, onde tinha um sofá velho, mas limpo, e ajudei ela a sentar. Fica aqui. Vou buscar água. Fui até a cozinha e enchi um copo de água gelada do filtro de barro. Voltei correndo e entreguei para ela. A moça segurou o copo com as duas mãos, como se fosse uma coisa preciosa, e bebeu tudo de uma vez só.
Eu vi a garganta dela subir e descer e percebi que ela devia estar com sede fazia tempo. Quer mais? Perguntei. Ela balançou a cabeça que sim, sem falar. Busquei mais água. Ela bebeu de novo, mais devagar dessa vez. Depois limpou a boca com as costas da mão e olhou para mim com os olhos cheios d'água. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Eu me abaixei na frente dela e olhei para a perna machucada. Deixa eu ver isso aqui. Ela hesitou, mas depois esticou a perna. Com cuidado, comecei a desamarrar o pano sujo. Quando tirei, quase xinguei. O ferimento era feio. Um corte profundo na panturrilha, ainda sangrando, com a pele ao redor inchada e vermelha. Parecia infeccionado. Como você conseguiu isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Foi uma farpa de madeira, 2 dias atrás. E você não cuidou? Ele não deixou. Disse que eu tinha que trabalhar mesmo assim. Senti a raiva subir de novo, mas engoli. Agora não adiantava ficar bravo. O que importava era cuidar dela. Vou limpar isso direito. Vai arder um pouco, mas precisa. Fui buscar o estojo de primeiros socorros que ficava guardado no armário da cozinha. Dentro tinha álcool, gaze, esparadrapo e uma pomada que eu usava quando me machucava no trabalho. Voltei para a sala com tudo e me sentei numa cadeira perto dela. Segura firme no sofá, eu avisei. Molhei um pedaço de gaze no álcool e passei no ferimento. Ela mordeu o lábio com força e fechou os olhos, mas não gritou. Só soltou um gemido baixo, de dor contida. Eu limpei com cuidado, tirando a sujeira, o sangue seco, as farpas que ainda estavam presas na carne. Depois passei a pomada e enfaixei direito. Pronto, eu disse. Isso aqui vai ajudar, mas precisa descansar a perna. Eu não posso descansar. Pode sim, e vai descansar. Aqui nessa casa, ninguém vai te obrigar a nada. Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cansados demais para alguém tão nova. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Eu respirei fundo. Não sabia direito como responder. Porque é o certo a se fazer, eu disse finalmente. E porque eu sei o que é sofrer sozinho. Ela ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos sujas. Qual seu nome? Perguntei. Marta, ela respondeu. Marta Silva. Antônio Mendes. Mas pode me chamar só de Antônio. O senhor mora sozinho aqui? Moro. Faz tempo já. E a sua família? Senti o aperto no peito, mas não desviei o olhar. Perdi minha esposa faz 12 anos. Ela morreu de parto. O bebê também. Marta arregalou os olhos e levou a mão até a barriga num gesto protetor. Me desculpa, eu não sabia. Não tem do que se desculpar. Foi há muito tempo. A dor ainda está aqui, mas aprendi a viver com ela. Um silêncio pesado caiu entre nós. Lá fora, uma rolinha cantou no pé de manga. O vento bateu na janela. E você? Perguntei. Como acabou naquela serraria? Ela engoliu seco e desviou o olhar. É uma história comprida. Tenho tempo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água fria. Eu sou de Porangatu, mais para o norte daqui. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai bebia muito e... Ele não era uma pessoa boa. Quando fiz 18, conheci um homem. Ele era bonito, falava bonito, prometia que ia me tirar daquela vida. Eu acreditei. Ela parou, mordeu o lábio de novo. A gente foi morar junto numa casa alugada. No começo era bom, mas depois ele começou a mudar. Bebia, gritava, batia. Quando descobri que estava grávida, pensei que as coisas iam melhorar, mas piorou. Ele disse que o filho não era dele. Disse que eu tinha que trabalhar para pagar as contas, grávida e tudo. Me levou para aquela serraria, para o dono de lá, um tal de Osvaldo. Disse que eu ia ficar lá até pagar uma dívida. Que dívida? Não sei, ele inventou, mas eu não tinha para onde ir. Então fiquei, trabalhei,
Carregava madeira, varria, fazia tudo o que mandavam. Osvaldo é o homem que você viu hoje. Ele é ruim, muito ruim. As palavras dela saíram devagar, pesadas, e eu senti cada uma delas como um soco. E o pai do bebê? Onde ele tá? Sumiu. Faz 2 meses que não vejo ele. Deve ter arranjado outra. Eu apertei os punhos. Queria socar alguma coisa. Mas me controlei. Você não vai voltar para lá, eu disse firme. Nunca mais. Mas ele vai vir atrás de mim? Deixa ele vir. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Marta me olhou com uma mistura de medo e esperança. Lágrimas começaram a descer pelo rosto sujo dela. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só precisa descansar. Me levantei e estendi a mão para ela. Vem, vou te mostrar o quarto onde você vai dormir. Ajudei ela a levantar do sofá e a gente foi para o corredor. A casa tinha 3 quartos. O meu, o que era da Teresa e que eu nunca mais usei, e um menor que virou depósito. Abri a porta do quarto da Teresa. Tava tudo limpo, porque eu limpava a casa toda semana, mas o ar estava parado, pesado de abandono. A cama tinha lençóis brancos, um guarda-roupa de madeira escura e uma janela que dava para o quintal. A luz do sol entrava fraca pelas cortinas de renda. Pode dormir aqui, eu disse. É seu agora. Marta olhou ao redor, como se não acreditasse. É sério? É, mas é tão bonito. Era da minha esposa. Acho que ela ia gostar de saber que alguém está usando de novo. Marta entrou devagar no quarto e sentou na beirada da cama. Passou a mão no lençol limpo e um soluço escapou da garganta dela. Eu não lembro a última vez que dormi numa cama de verdade. O peito apertou de novo. Eu fiquei parado ali sem saber direito o que fazer. Vou buscar roupa limpa para você, eu disse. E vou esquentar água para o banho. Tem uma bacia lá no banheiro. Não é chuveiro, mas dá para se lavar direito. Obrigada, ela sussurrou entre lágrimas. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Encostei na parede do corredor e respirei fundo. O coração batia forte demais. Fazia tanto tempo que aquela casa não recebia ninguém. Tanto tempo que eu não me sentia útil para alguma coisa. Fui até o meu quarto e peguei uma camisa velha e uma calça de moletom, que eram pequenas para mim. Não era roupa de mulher, mas era limpa e ia servir. Depois coloquei água para esquentar no fogão a lenha. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela da cozinha. O sol já estava mais alto, devia ser quase meio-dia. Pensei em fazer comida. Marta devia estar morrendo de fome. Quando a água ficou quente, despejei numa bacia grande, levei para o banheiro e bati na porta do quarto dela. A água está pronta, eu disse. A porta se abriu devagar. Marta tinha o rosto ainda molhado de choro, mas havia algo diferente no olhar. Algo mais leve. Obrigada, Antônio. Depois que se lavar, vem para a cozinha. Vou fazer um almoço. Ela balançou a cabeça que sim e foi para o banheiro com as roupas que deixei na cama. Voltei para a cozinha e comecei a cozinhar. Fazia tempo que não cozinhava para alguém além de mim. Peguei arroz, feijão, uns pedaços de carne seca que tinha guardada, cebola e tomate da horta. Botei tudo no fogo e fiquei ali, mexendo, sentindo o cheiro bom subir e tomar conta da casa. Era estranho, mas era bom também. A casa parecia estar respirando de novo. Marta demorou quase 1 hora no banheiro. Eu terminei de fazer a comida e fiquei sentado na mesa da cozinha, esperando. Não me incomodei com a demora. Imaginei que ela devia estar ali dentro, deixando a água levar embora não só a sujeira, mas um pouco do sofrimento também. Quando ela finalmente apareceu, quase não parecia a mesma pessoa. O cabelo preto estava limpo, ainda molhado, preso num rabo de cavalo simples. O rosto sem poeira mostrava a pele morena clara, com algumas sardas no nariz. Os olhos castanhos pareciam maiores agora. A camisa velha que dei ficou grande nela, mas a calça de moletom serviu bem, esticada na barriga. Ela estava descalça e vi que os pés estavam machucados, cheios de calos e cortes pequenos. Senta aqui,
eu disse, apontando para a cadeira na frente da minha. Ela sentou devagar, como se não tivesse certeza se podia mesmo ficar à vontade. Coloquei um prato na frente dela com arroz, feijão, carne desfiada e um pedaço de abóbora cozida que tinha sobrado. Não era comida fina, mas estava quente e feita com cuidado. Marta olhou para o prato como se fosse ouro. As mãos tremeram quando ela pegou o garfo. "Pode comer", eu disse. "Fique à vontade." Ela começou devagar, mas na segunda garfada não conseguiu mais segurar. Comeu rápido, quase desesperada, como quem não come direito faz dias. Eu fingi que não estava vendo para não deixar ela envergonhada. Comi também, em silêncio. Quando ela terminou, limpou o prato com um pedaço de pão que tinha na mesa e encostou na cadeira, respirando fundo. "Fazia tempo que eu não comia assim", ela disse baixinho. "Quer mais?" Não quero dar trabalho." "Não é trabalho, tem mais na panela." Ela hesitou, mas acabou aceitando. Servi mais um pouco e ela comeu de novo, dessa vez mais devagar. Quando terminou, os olhos dela estavam cheios d'água outra vez. "Desculpa", ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. "É que eu não sei por que o senhor está sendo tão bom comigo." "Já disse, porque é o certo. Mas o senhor nem me conhece. E precisa conhecer. Você estava precisando de ajuda. Eu dei, só isso." Ela ficou quieta, olhando para as próprias mãos na mesa. As unhas estavam sujas embaixo, quebradas, e tinha cicatrizes antigas nos dedos. "Osvaldo vai vir atrás de mim", ela disse com a voz mais baixa ainda. "Ele não desiste fácil. Que venha, não tenho medo dele. Mas ele é perigoso. Ele tem gente que trabalha para ele. Gente ruim. E eu tenho uma espingarda e um motivo para usar." Marta me olhou assustada. "Não quero que o senhor se meta em confusão por minha causa. Já me meti. E não me arrependo." Ela abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Lá fora, uma cigarra começou a cantar. O som ecoava no quintal vazio, monótono e triste. "Você precisa descansar", eu disse, mudando de assunto. "A perna ainda está machucada e você está grávida. Não pode forçar. Mas eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Deixa eu te ajudar com alguma coisa. Lavar louça, limpar a casa. Não precisa. Preciso sim, senão eu vou me sentir um peso." Olhei para ela e vi a teimosia nos olhos. Era o tipo de teimosia de quem foi obrigada a trabalhar a vida toda e não sabe ficar parada. "Tá bem", eu cedi. "Mas só coisa leve, nada de esforço." Ela sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas era um sorriso, e aquilo acendeu algo dentro de mim que estava apagado fazia tempo. Depois do almoço, lavamos a louça juntos. Eu lavava e ela enxugava. Não conversamos muito, mas o silêncio era bom. Não era aquele silêncio pesado de solidão. Era um silêncio de companhia. Quando terminamos, ela foi para o quarto descansar e eu voltei para o trabalho da fazenda. Ainda tinha que verificar as cercas, dar comida para o gado, consertar a porteira que estava rangendo. A vida não parava só porque as coisas tinham mudado. Montei no trovão e saí para o pasto. O sol continuava castigando. O capim seco crepitava debaixo dos cascos do cavalo. Fui até o lado norte da propriedade, onde as cercas estavam mais velhas. Algumas estacas tinham apodrecido com o tempo e precisavam ser trocadas. Desci do cavalo, peguei as ferramentas que tinha trazido na sacola e comecei o trabalho. Enquanto martelava as estacas novas, pensava em Marta. Pensava no que ela tinha passado. Pensava naquele filho que estava chegando, sem pai, sem nada garantido. Pensava em como a vida era injusta às vezes, e pensava na Teresa também, no filho que a gente nunca teve, no vazio que ficou. Será que ela estaria orgulhosa de mim agora? Será que aprovaria o que eu estava fazendo? Eu queria acreditar que sim. O trabalho tomou o resto da tarde. Quando terminei, o sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e vermelho. Voltei para casa suado e cansado.
Deixei o trovão no curral, dei água e comida para ele e entrei pela porta dos fundos. A casa estava em silêncio. Pensei que Marta ainda estivesse dormindo, mas quando passei pela sala, vi ela sentada no sofá, olhando pela janela. Tinha uma expressão distante no rosto. "Tá tudo bem?" perguntei. Ela se assustou e virou para mim. "Tá. Só tava pensando." "Em quê?" Ela hesitou. "No que vai acontecer quando o bebê nascer." Sentei na cadeira do lado do sofá e olhei para ela. "O que você quer dizer?" "Eu não sei se vou dar conta. Não sei se vou ser uma boa mãe. Minha mãe morreu cedo. Eu nunca tive ninguém para me ensinar essas coisas. E se eu fizer tudo errado? E se eu não conseguir cuidar dele?" A voz dela tremia. Vi o medo nos olhos dela, real e profundo. "Você vai conseguir," eu disse com calma. "Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. A gente aprende e você não vai estar sozinha." "Como assim?" "Eu vou te ajudar. Enquanto você estiver aqui, eu vou ajudar no que precisar. Mas o senhor já fez tanto e vou continuar fazendo, porque é isso que a gente faz. Cuida um do outro." Ela me olhou por um tempo longo. Tinha lágrimas nos olhos de novo, mas dessa vez não eram só de tristeza. Tinha gratidão ali também. "Obrigada," ela sussurrou. "Não precisa agradecer. Já disse isso." Ficamos em silêncio por mais um tempo. Lá fora, o canto das cigarras foi substituído pelo canto dos grilos. A noite estava chegando. "Você tem fome?" perguntei. "Um pouco. Vou esquentar a comida que sobrou do almoço." Fui para a cozinha e esquentei o arroz e o feijão no fogão. Coloquei numa tigela, peguei pão e manteiga e levei para ela. Comemos juntos de novo, na mesa da cozinha, com a luz fraca da lamparina queimando no centro. Eu ainda não tinha ligado o gerador de energia. Gostava da casa assim, quieta e simples. Depois da janta, Marta ajudou a lavar a louça de novo, mas eu via que ela estava cansada. Os olhos estavam pesados e ela se movia devagar, como se cada movimento doesse. "Vai descansar," eu disse. "Amanhã é outro dia." "E o senhor?" "Eu vou ficar mais um pouco aqui. Tenho uns papéis para organizar." Ela hesitou, mas acabou obedecendo. Foi para o quarto e fechou a porta devagar. Fiquei sozinho na cozinha, olhando para a lamparina. A chama dançava devagar, fazendo sombras nas paredes. Pensei em quantas noites eu tinha ficado ali sozinho, olhando para aquela mesma chama, sentindo o peso do silêncio. Mas agora era diferente. Agora tinha alguém no quarto do lado. Tinha vida na casa de novo. E isso mudava tudo. Passei a noite mal dormida. Não era medo nem preocupação. Era só a sensação de que algo tinha mudado e eu ainda não sabia direito como lidar com isso. Acordei antes do sol nascer, como sempre, e fui fazer café. A casa ainda estava escura e silenciosa. Sentei na varanda com a caneca de café quente na mão e fiquei olhando o horizonte. O céu ia clareando devagar, passando de preto para azul marinho, depois para azul claro. Os pássaros começaram a cantar. Um novo dia começava. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro da casa. Levantei rápido e entrei. Marta estava na cozinha segurando na mesa, com a cara pálida e o corpo curvado para frente. Ela respirava com dificuldade. "O que foi?" perguntei, correndo até ela. Eu não sei. Senti uma dor forte, aqui na barriga." O coração disparou. "Senta, devagar." Ajudei ela a sentar na cadeira. Ela segurou na barriga com as duas mãos, respirando fundo, tentando controlar a dor. "Já passou?" perguntei. "Acho que sim. Isso já aconteceu antes? Algumas vezes, mas nunca tão forte. A gente precisa te levar num médico." Não tenho dinheiro para médico." "Eu tenho. Mas eu não posso deixar você gastar." "Marta, escuta. Isso não é sobre dinheiro. É sobre você e o bebê. Se tem algo errado, a gente precisa saber." Ela me olhou, ainda com medo, mas sabia que eu estava certo. Balançou a cabeça devagar. "Tá bem. Bom, vou buscar a caminhonete. A gente vai para Formosa.
Tem um posto de saúde lá que atende bem. Saí correndo para o galpão onde ficava guardada a velha caminhonete Ford que eu usava quando precisava ir para a cidade. Liguei o motor, que roncou uma vez e morreu. Liguei de novo. Dessa vez pegou. Encostei perto da varanda e ajudei Marta a entrar. O caminho até Formosa era longo, quase 40 quilômetros de estrada de terra. A caminhonete sacudia em cada buraco e eu tentava desviar o máximo que podia para não chacoalhar ela. Marta segurava na alça acima da porta, com os olhos fechados, respirando devagar. Aguenta firme, eu disse. Já tá quase. Ela não respondeu, só balançou a cabeça. Quando finalmente chegamos na cidade, o sol já estava alto. As ruas de terra batida estavam movimentadas, com gente indo e vindo, motos passando, levantando poeira. Fui direto para o posto de saúde, que ficava perto da praça central. Parei na porta e ajudei Marta a descer. Entramos juntos. A recepção estava cheia de gente esperando. Crianças chorando, mulheres conversando, homens com cara de cansado. Fui até o balcão. Preciso de ajuda. Ela está grávida e passou mal. A moça da recepção olhou para Marta e percebeu a urgência. Pode sentar ali, vou chamar a enfermeira. Sentamos num banco de plástico duro e esperamos. Não demorou muito. Uma enfermeira de cabelos grisalhos e cara simpática chamou Marta. Ela olhou para mim, meio perdida. Quer que eu vá junto? Perguntei. Queria... Levantei e fui junto. A enfermeira nos levou para uma salinha pequena, com uma maca e alguns equipamentos velhos. Pediu para Marta deitar e começou a examinar. Mediu a pressão, ouviu o coração dela, apalpou a barriga com cuidado. Você está de quantos meses? Perguntou a enfermeira. 8, acho. Não fiz pré-natal direito. A enfermeira franziu a testa, preocupada. E essa dor que você sentiu? Foi a primeira vez? Não. Já senti antes, mas hoje foi mais forte. A enfermeira balançou a cabeça. Vou chamar o médico, mas pelo que eu tô vendo, você tá com a pressão alta e o bebê pode estar sofrendo. Você precisa de repouso total, nada de esforço. Nada de trabalho pesado, entendeu? Marta olhou para mim e eu vi a culpa nos olhos dela. Ela vai descansar, eu disse. Vou garantir isso. A enfermeira me olhou com aprovação. Você é o marido dela? Não, sou um amigo. Bom amigo, então. O médico apareceu alguns minutos depois. Era um homem mais novo, de óculos e jaleco branco manchado. Examinou Marta de novo, fez algumas perguntas e, no final, confirmou o que a enfermeira tinha dito. Você precisa de repouso e precisa se alimentar melhor. Está muito magra para uma grávida de 8 meses. Se continuar assim, o parto pode ser complicado. O bebê está pequeno também. Vou cuidar dela, eu disse, firme. O médico me olhou e assentiu. Então tá bom. Voltem aqui daqui a uma semana para fazer outro exame. E qualquer coisa, qualquer dor, qualquer sangramento, vocês voltam correndo. Entendido? Entendido, eu respondi. Saímos do posto com uma receita de vitaminas e ferro. Fui na farmácia, comprei tudo e voltamos para a caminhonete. Marta estava quieta demais. Tá tudo bem? Perguntei. Eu sinto muito. Do quê? De dar tanto trabalho. Marta, para com isso. Você não tá dando trabalho. Você tá precisando de ajuda. É diferente. Ela olhou pela janela, com os olhos vermelhos. Eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Não precisa pagar, só precisa cuidar de você e desse bebê. Ela não respondeu, mas vi que estava chorando baixinho. A gente voltou para a fazenda em silêncio. Quando chegamos, o sol já estava mais baixo. Ajudei ela a entrar, fiz chá de camomila e obriguei ela a tomar as vitaminas que o médico tinha receitado. Agora vai descansar, eu disse. E não quero ver você levantando sem necessidade. Se precisar de alguma coisa, você me chama, tá bom? Tá bom, ela concordou cansada. Levei ela até o quarto e esperei ela se deitar.
Fechei a cortina para escurecer um pouco e deixei um copo d'água na mesinha do lado. Obrigada, Antônio, ela disse, já quase dormindo. De nada. Saí do quarto e fechei a porta. Fiquei parado no corredor, respirando fundo. A responsabilidade pesava. Mas era uma responsabilidade que eu queria carregar, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha um propósito de novo. Marta obedeceu às ordens do médico e ficou de repouso. Passava a maior parte do tempo no quarto, deitada ou sentada na cadeira de balanço velha que eu tinha trazido da sala. Eu cuidava de tudo. Fazia as refeições, lavava roupa, limpava a casa. De manhã, antes de sair para o trabalho da fazenda, levava café com pão na cama para ela. No almoço, voltava para casa mais cedo e cozinhava alguma coisa. À noite, a gente jantava junto na cozinha, em silêncio ou conversando sobre coisas pequenas. Ela me contava sobre a infância em Porangatu, sobre como aprendeu a cozinhar com uma vizinha quando a mãe morreu, sobre o rio onde ela tomava banho quando criança. Eu contava sobre a fazenda, sobre como tinha comprado o lugar com a Teresa logo depois de casar, sobre os planos que a gente tinha de criar os filhos ali, no meio do cerrado. Conversas simples, mas que iam criando uma ponte entre dois desconhecidos que o destino tinha juntado. Eu notava que ela estava mudando. O rosto ficou menos pálido, os olhos menos assustados. Ela sorria mais, ainda que fossem sorrisos pequenos e cansados. A barriga parecia maior a cada dia. Às vezes, eu via ela conversando sozinha com o bebê, passando a mão na barriga com carinho. Aquilo me comovia de um jeito que eu não sabia explicar. Numa tarde de quinta-feira, eu estava consertando a cerca perto do açude quando vi uma caminhonete velha subindo pela estrada. Não era comum receber visita. Larguei o martelo e fiquei de olho. O carro parou perto da porteira. De dentro, desceu um homem alto, de chapéu de couro e camisa xadrez. Reconheci na hora. Era Josué, vizinho que morava a uns 5 quilômetros dali. A gente não era amigo próximo, mas sempre se cumprimentava quando encontrava na cidade. Boa tarde, Antônio, ele gritou, acenando. Boa tarde, Josué. Que te traz aqui? Ele se aproximou com as mãos nos bolsos, olhar meio desconfiado. Vim dar um aviso. Aviso? Passou um sujeito pela minha fazenda ontem. Um tal de Osvaldo, dono de serraria. Disse que está procurando uma moça grávida que fugiu dele. Disse que ela roubou dinheiro e que quem souber de alguma coisa e não avisar vai ter problema. O sangue gelou nas veias. E o que você disse para ele? Disse que não sabia de nada. Mas Antônio, o cara é perigoso, tem fama ruim. Dizem que já matou gente. Se você sabe de alguma coisa sobre essa moça, melhor se cuidar. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sei da moça. Ela tá aqui comigo. Josué arregalou os olhos. Tá louco? Esse homem não vai deixar barato. Não me importo. Ela não roubou nada. Ela estava sendo escravizada. Ele é que é bandido. Pode ser, mas ele tem capangas. E você tá sozinho aqui. Não tô mais. Josué me olhou por um tempo, balançando a cabeça. Você sempre foi teimoso, Antônio. Só espero que saiba o que tá fazendo. Eu sei. Bom, de qualquer jeito, tô avisado. Se precisar de ajuda, pode mandar chamar. A gente é vizinho, e vizinho não abandona vizinho. Obrigado, Josué. Ele voltou para a caminhonete e foi embora. Fiquei ali parado, olhando a poeira que o carro levantou na estrada. O medo apertou no peito, mas não era medo por mim. Era medo por Marta, por aquele bebê que ainda nem tinha nascido. Voltei para casa correndo. Entrei e fui direto para o quarto dela. Ela estava sentada na cama, costurando um pano velho que tinha encontrado, tentando fazer uma fralda. Marta, a gente precisa conversar. Ela levantou os olhos, assustada. O que foi? Osvaldo tá procurando você. Passou na fazenda do vizinho ontem. Disse que você roubou dinheiro dele. O rosto dela ficou branco. Eu não roubei nada. Ele que me devia. Eu trabalhei para ele 2 meses e ele nunca me pagou. Eu sei, mas ele tá espalhando essa história.
e pode vir aqui. O que a gente faz? A gente fica firme. Eu não vou deixar ele te levar. Mas e se ele vier com outras pessoas? Vou lidar com isso. Ela levantou da cama, agitada, as mãos tremendo. Eu não devia ter ficado aqui. Coloquei você em perigo. Marta, olha para mim. Ela olhou. Os olhos castanhos, cheios de lágrimas. Você não me colocou em perigo nenhum. Eu escolhi te ajudar e vou continuar escolhendo. Entendeu? Mas... Entendeu? Ela balançou a cabeça devagar, ainda assustada. Agora volta para a cama e descansa. Eu vou dar uma volta pela propriedade, ver se está tudo certo. Qualquer coisa estranha, eu venho correndo. Tá bem. Saí do quarto e fui até o meu. Abri o guarda-roupa e peguei a espingarda que ficava guardada lá em cima. Era uma Boito calibre 12, velha mas bem cuidada. Carreguei ela com 2 cartuchos e levei para a sala, deixando apoiada na parede perto da porta. Depois, peguei a faca de cabo de chifre que usava para trabalho e coloquei na cintura. Passei o resto da tarde em alerta. Fiz uma ronda pela fazenda inteira, verificando os cantos, olhando a estrada. Nada. Só o silêncio pesado do cerrado e o calor que não dava trégua. À noite, fiz janta e comi com Marta na cozinha. Ela estava quieta demais. Mal tocou na comida. Precisa comer, eu disse. Por você e pelo bebê. Não tô com fome. Marta. Ela largou o garfo na mesa e me olhou. Como você consegue ficar tão calmo? Eu tô morrendo de medo e você age como se nada tivesse acontecendo. Eu não tô calmo. Só não adianta entrar em pânico. A gente precisa pensar direito. E se ele vier de noite? E se ele invadir a casa? Não vai invadir. Eu vou ficar de guarda. Você não pode ficar sem dormir. Posso sim. Já fiquei noites inteiras acordado cuidando de vaca parindo. Isso aqui não é diferente. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpa, é que eu tenho tanto medo. Eu sei, mas você não está sozinha. Lembra disso. Terminamos de comer em silêncio. Depois que lavamos a louça, ela foi para o quarto. Eu fiquei na sala, sentado numa cadeira perto da janela, com a espingarda no colo. A noite caiu pesada, sem lua. Os grilos cantavam lá fora e de vez em quando se ouvia o grito de uma coruja. As horas passaram devagar. 00:30, 1h, 2h. Eu lutava contra o sono, mas os olhos pesavam. Foi quando ouvi um barulho lá fora. Levantei num pulo, o coração disparado. Peguei a espingarda e fui até a porta. Abri devagar, espiando. Não vi nada. Só a escuridão do quintal e o vento balançando as folhas da mangueira. Devia ter sido um bicho. Talvez um tatu ou uma raposa. Voltei para a sala e sentei de novo. Mas não consegui relaxar. Fiquei ali, tenso, até o sol começar a clarear. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada. Tinha cochilado sem querer sentado na cadeira. Marta já estava na cozinha, fazendo café. Quando me viu, fez uma cara preocupada. Você dormiu aí? Dormi não, só cochilei um pouco. Antônio, você não pode continuar assim, vai adoecer. Tô bem. Não tá não. Ela serviu café para mim e sentou do outro lado da mesa. Quanto tempo você acha que a gente vai ter que ficar assim? Com medo, esperando ele aparecer? Não sei. Mas não vai ser para sempre. E se ele não desistir? Então a gente vai ter que resolver de outro jeito. Ela ficou quieta, mexendo na xícara de café sem beber. Eu estava pensando, talvez seja melhor eu ir embora, ir para outra cidade longe daqui. Assim você fica em paz. Não, Marta, você não está em condição de viajar e não tem para onde ir. Você fica aqui. A gente vai resolver isso juntos. Por que você está fazendo tudo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, pensando na resposta certa. Porque faz 12 anos que eu estou vivendo sozinho, num vazio que dói. E quando te vi naquela serraria, percebi que ainda tinha chance de fazer alguma coisa que valesse a pena, de ser útil de novo, de cuidar de alguém.
Talvez seja egoísmo meu, mas é a verdade. Marta tinha lágrimas nos olhos. Não é egoísmo, é bondade. E eu nunca vou esquecer disso. A gente ficou ali, em silêncio, só ouvindo o barulho do vento lá fora. Mas a paz não durou muito. Naquela tarde, o céu começou a mudar. Nuvens escuras apareceram no horizonte, grossas e pesadas. O vento ficou mais forte, trazendo um cheiro de chuva. Eu estava no curral, cuidando do gado, quando senti as primeiras gotas. Em poucos minutos, virou temporal. A chuva caía com força, batendo no chão seco e levantando cheiro de terra molhada. Raios cortavam o céu e trovões explodiam alto, fazendo o chão tremer. Corri para casa encharcado e encontrei Marta na sala, de pé, olhando pela janela com cara de assustada. "Que tempestade!" ela disse. Fazia tempo que não chovia assim. De repente, ela se dobrou para frente, segurando a barriga, o rosto contorcido de dor. "Marta!" Corri até ela e segurei nos braços. "O que foi? A barriga? Dói muito? É contração?" "Acho que sim." "Ah, Antônio, acho que o bebê tá vindo." O mundo parou. "O quê? Agora?" "Eu não sei, mas dói demais." Pensei rápido. O posto de saúde ficava longe. Com essa chuva, a estrada ia estar intransitável. A caminhonete ia atolar. Não tinha como levar ela. "A gente precisa da parteira," eu disse. "Dona Francisca, lá da vila. Ela faz parto." "Mas como você vai buscar ela com essa chuva?" "Vou a cavalo. É o único jeito." "Você vai se matar." "Não vou, mas preciso ir agora. Você aguenta ficar sozinha?" Ela me olhou apavorada, mas balançou a cabeça. "Aguento." "Deita na cama, respira fundo." "Eu volto o mais rápido que puder." Ajudei ela até o quarto e a deitei na cama. Coloquei travesseiros embaixo da cabeça dela e cobri com um lençol. "Não demora," ela implorou, segurando minha mão. "Não vou." Saí correndo debaixo da chuva. Fui até o curral e selei o trovão. O cavalo estava nervoso com os trovões, relinchando e batendo o casco no chão. Acalmei ele como pude e montei. "Vamos lá, companheiro. Preciso de você agora." Saí no galope, enfrentando a tempestade. A chuva batia no rosto como agulhas. O vento quase me jogava do cavalo. A estrada tinha virado lama. Trovão escorregava, mas não caía. Eu o comandava firme, as pernas apertadas nos flancos dele, as mãos segurando as rédeas com força. A vila ficava a uns 6 quilômetros. Parecia o caminho mais longo da minha vida. Raios caíam perto, iluminando tudo por um segundo. Trovões explodiam como bombas, mas eu não parei. Não podia parar. Quando finalmente cheguei na vila, estava escuro demais. Bati na porta da casa de Dona Francisca com desespero. "Dona Francisca, por favor!" A porta se abriu. Uma senhora baixinha, de cabelos brancos e rosto enrugado, apareceu segurando uma lamparina. "Antônio, o que houve, meu filho?" "Tem uma moça na minha casa, grávida. Acho que o bebê tá vindo. Meu Deus! Agora com essa chuva? Por favor, a senhora precisa vir." Ela não hesitou. "Espera eu pegar minha bolsa." Dona Francisca voltou com uma sacola velha de pano cheia de coisas. Subiu na garupa do trovão, segurando firme na minha cintura, e a gente voltou pela estrada enlameada. A chuva continuava forte, o cavalo já estava cansado, mas aguentou. Aguentou porque precisava. Quando chegamos na fazenda, desmontei rápido e ajudei Dona Francisca a descer. Entramos correndo. Marta estava na cama, gemendo baixo, com o rosto molhado de suor. "Chegamos," eu disse. "Dona Francisca está aqui." A parteira foi direto até a cama e começou a examinar Marta. "Quantos meses você tem, menina?" 8, quase 9. "E as contrações estão vindo de quanto em quanto tempo?" "Não sei, uns 10 minutos." Dona Francisca olhou para mim. "Antônio, ferve água, traz toalhas limpas e reza. Porque esse bebê está com pressa." Corri para a cozinha como um louco.
As mãos tremiam enquanto eu acendia o fogão a lenha e colocava a panela grande cheia d'água no fogo. A chuva continuava batendo no telhado, forte e sem parar. Os trovões faziam a casa estremecer. Lá de dentro do quarto, eu ouvia os gemidos de Marta, cada vez mais altos, mais desesperados. Peguei todas as toalhas limpas que tinha no armário. Eram poucas, toalhas velhas, mas limpas. Levei para o quarto e entreguei para Dona Francisca. Ela tinha arregaçado as mangas da blusa e estava concentrada falando com Marta em voz baixa e firme. Respira fundo, menina. Devagar. Isso. Agora, solta o ar. Muito bem. Marta estava deitada na cama, o cabelo grudado na testa de tanto suor, os olhos arregalados de medo e dor. Quando me viu, esticou a mão na minha direção. Antônio. Segurei a mão dela. Estava quente e molhada. Tô aqui. Eu tenho medo. E se algo der errado? Não vai dar. Dona Francisca sabe o que está fazendo. A parteira olhou para mim e fez um sinal com a cabeça, mandando eu ficar. Puxei uma cadeira e sentei do lado da cama, segurando a mão de Marta. A cada contração, ela apertava minha mão com tanta força que doía, mas eu não reclamei. Deixei ela apertar o quanto precisasse. A água já deve estar quente, disse Dona Francisca. Vai buscar, Antônio, e traz um balde também. Saí correndo, peguei a panela d'água fervendo com um pano para não queimar a mão e voltei com o balde. Dona Francisca começou a preparar tudo, molhando panos, organizando as toalhas. Antônio, você já viu parto antes? De vaca, sim. De gente, não. Bom, é parecido. Só que mais delicado. E você vai precisar ser forte, porque essa menina está precisando de apoio. Eu vou ficar. Dona Francisca olhou para Marta de novo. Deixa eu ver como tá. Ela examinou e fez uma cara séria. Você já está bem dilatada, menina. O bebê quer sair, mas você vai ter que ajudar. Vai ter que fazer força quando eu mandar. Entendeu? Marta balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se consigo... Vai conseguir. Todas conseguem. A natureza sabe o que está fazendo. Outra contração veio. Marta gritou, curvando o corpo para frente, agarrando minha mão com desespero. O grito dela cortou a noite como uma faca. Senti o coração apertar. Respira, Marta. Respira, eu disse, tentando manter a calma. Dói tanto. Eu sei, mas vai passar. Vai passar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. As contrações vinham cada vez mais perto, cada vez mais fortes. Marta gritava, chorava, implorava para a dor parar. Dona Francisca trabalhava sem parar, firme e calma, dando ordens, ajustando posição, verificando como o bebê estava. Eu ficava ali, segurando a mão de Marta, limpando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento que eu nem sabia direito se faziam sentido. Você tá indo bem, tá quase acabando, só mais um pouco. Não aguento mais, não aguento. Aguenta sim. Você é forte, mais forte do que imagina. Lá fora, a tempestade tinha passado, a chuva tinha virado garoa fina. Os trovões tinham sumido, mas dentro daquele quarto a tempestade continuava. Uma tempestade de dor, de medo, de vida, querendo abrir caminho. Agora, gritou Dona Francisca, agora você faz força, com tudo que você tem. Marta gritou e fez força. O corpo inteiro tenso, o rosto vermelho, as veias saltando no pescoço. Eu segurei a mão dela e a outra mão dela agarrou no lençol, puxando com tanta força que rasgou o pano. Isso, continua, mais um pouco. Não consigo. Consegue sim, vamos, força! Marta gritou de novo, um grito que parecia vir de um lugar profundo, primitivo, cheio de dor, mas também cheio de vida. E então, um choro, pequeno, agudo, fraco, mas um choro. Nasceu, disse Dona Francisca com a voz emocionada. É um menino. Marta desabou na cama, ofegante, o corpo todo mole. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas diferentes. Ela sorria, sorria cansada, mas sorria.
Dona Francisca limpou o bebê rapidinho, cortou o cordão umbilical, amarrou direitinho e envolveu ele numa toalha limpa. Depois colocou o pequeno no peito de Marta. "Olha para ele, mãe. Olha que presente Deus te deu." Marta olhou para o filho pela primeira vez e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto alguém chorar. Era choro de alívio, de amor, de gratidão. Ela segurou o bebê pequenininho contra o peito e o menino parou de chorar, acalmando com o calor da mãe. "Oi, meu amor", ela sussurrou. "Oi, meu filho, você conseguiu. A gente conseguiu." Fiquei ali parado, olhando aquela cena, e algo dentro de mim se quebrou. Não sei se era tristeza ou alegria. Talvez fosse as duas coisas juntas. Lembrei da Teresa. Lembrei do nosso filho que nunca respirou. E ao mesmo tempo senti uma felicidade imensa por estar ali, vendo aquele milagre acontecer. Dona Francisca limpou as mãos num pano e olhou para mim. "Você foi importante aqui hoje, Antônio. Essa menina precisava de você. Ela que foi forte", eu respondi com a voz embargada. "Foram os dois." A parteira terminou de cuidar de Marta, trocou os lençóis sujos por limpos que eu trouxe e deixou ela confortável na cama. O bebê continuava mamando quietinho, os olhinhos fechados. "Ele é pequeno", disse Dona Francisca, examinando o menino. "Não deve ter nem 2 quilos, mas está respirando bem e está ativo. É um lutador." "Vai ficar bem?" perguntou Marta, preocupada. "Vai. Mas você precisa cuidar dele com carinho, amamentar bastante, manter ele quentinho e nada de esforço para você. O corpo precisa se recuperar." "Eu vou cuidar", eu disse. "Dos dois." Dona Francisca sorriu. "Eu sei que vai." Ela ficou mais 1 hora, ensinando Marta como segurar o bebê direito, como amamentar, como cuidar do umbigo. Depois, arrumou as coisas dela na sacola e se levantou. "Vou embora, mas volto amanhã para ver como estão. Qualquer coisa você me manda chamar, Antônio." "Quanto eu te devo, Dona Francisca?" "Não me deve nada. Foi um prazer ajudar. Deus abençoe essa casa e essa criança." Acompanhei ela até a porta. A chuva tinha parado completamente. O céu estava começando a clarear. Já era madrugada. Ajudei ela a subir na caminhonete velha que ela tinha trazido e vi ela ir embora, devagar, pela estrada molhada. Voltei para dentro da casa. Estava cansado de um jeito que nunca tinha sentido. Mas era um cansaço bom. Um cansaço de quem fez algo importante. Entrei no quarto devagar. Marta estava dormindo com o bebê nos braços. Os dois respiravam juntos, num ritmo tranquilo. Sentei na cadeira e fiquei ali, só olhando. A vida tinha voltado para aquela casa. Depois de 12 anos de vazio, de silêncio, de solidão, tinha um bebê respirando ali. Tinha choro, tinha esperança. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Senti uma paz que não sentia fazia muito tempo. Acordei com o sol já alto. Tinha dormido sentado na cadeira ao lado da cama. Marta estava acordada, olhando para o bebê com um sorriso cansado no rosto. "Bom dia", ela disse, baixinho. "Bom dia. Dormiu bem?" "O que deu para dormir?" "Ele acordou 2 vezes para mamar." "E como ele tá?" "Parece bem. Pequenininho, mas forte. Olha como ele segura meu dedo." Ela mostrou a mãozinha minúscula do bebê agarrada no dedo dela. Senti um aperto no peito. "Você já pensou em nome para ele?" Marta ficou quieta por um momento. "Pensei. Quero chamar ele de Gabriel." "Gabriel", repeti. "É bonito. E o sobrenome quero que seja o seu, se você deixar." Olhei para ela surpreso. "O meu?" "É, Gabriel Mendes. Porque você salvou a gente. Você deu um lar pra gente. Merece ser considerado parte da família dele." As palavras dela me pegaram de um jeito que não esperava. Senti os olhos arderem. "Seria uma honra." Ela sorriu e estendeu a mão para mim. Segurei a mão dela, pequena e cansada, e a gente ficou ali em silêncio, olhando para o Gabriel dormir. Mas a paz não durou muito.
No final da tarde, eu estava na cozinha preparando sopa de galinha para Marta quando ouvi o barulho de motor. Meu corpo ficou tenso na hora. Fui até a janela e vi um carro velho subindo pela estrada. Um carro que eu conhecia. Era Osvaldo. O sangue ferveu nas veias. Peguei a espingarda que estava encostada na parede e saí para a varanda. O carro parou na frente da casa e Osvaldo desceu, acompanhado de 2 homens. Um era magro e alto, com cara de poucos amigos. O outro era gordo, de barriga grande e olhar torto. "Boa tarde, fazendeiro", disse Osvaldo, com um sorriso falso. "Vim buscar o que é meu." "Aqui não tem nada seu", respondi firme, segurando a espingarda. "A moça que está na sua casa me deve. E o filho também é responsabilidade minha. Você nunca pagou 1 centavo para ela. Ela não te deve nada. Isso é mentira. Ela roubou dinheiro de mim e fugiu. A mentira é sua, e você sabe disso." Osvaldo deu um passo para frente. Os 2 capangas fizeram o mesmo. "Olha aqui, velho. Não quero confusão, mas se você não entregar a moça, vai ter problema." Ergui a espingarda e apontei para ele. "O próximo passo que você der é o último. Tô avisando." O silêncio caiu pesado. Só se ouvia o vento e o canto de um bem-te-vi lá longe. Os homens pararam. Osvaldo olhou para a espingarda e depois para mim. Tentou rir, mas o riso saiu nervoso. "Você não tem coragem. Experimenta e descobre." A gente ficou assim por uns segundos que pareceram eternos. Então Osvaldo cuspiu no chão e deu um passo para trás. "Isso não acabou, velho. Você vai se arrepender. Já fiz muita coisa na vida que me arrependo, mas isso aqui não vai ser uma delas." Osvaldo rosnou algo que não entendi, voltou para o carro e bateu a porta com força. Os capangas subiram também. O motor roncou e eles saíram, levantando poeira vermelha. Fiquei ali parado, ainda segurando a espingarda, até o barulho do motor sumir completamente. Só então abaixei a arma. As mãos tremiam, não de medo, de raiva. Entrei na casa e fui até o quarto. Marta estava sentada na cama, com Gabriel nos braços, os olhos arregalados de terror. "Ele foi embora?" ela perguntou com a voz tremendo. "Foi, mas vai voltar." "Não sei. Mas se voltar, vai encontrar a mesma resposta." Ela começou a chorar, segurando o filho contra o peito. "Eu não quero que você se machuque por minha causa. Ninguém vai se machucar. Eu vou garantir isso." Sentei na beirada da cama e coloquei a mão no ombro dela. "Escuta, amanhã eu vou na cidade. Vou falar com um advogado. Vou registrar o Gabriel com seu nome e o meu sobrenome, como você pediu. E vou fazer uma denúncia contra Osvaldo. Ele não pode continuar fazendo isso com as pessoas. Você acha que vai dar certo?" "Não sei, mas a gente tem que tentar." Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Obrigada, Antônio, por tudo." "Não precisa agradecer. A gente é família agora. E família cuida um do outro." Gabriel começou a chorar. Um choro pequeno, agudo, pedindo atenção. Marta ajeitou ele no peito para mamar e o menino se acalmou na hora. Fiquei ali, olhando para a cena. Mãe e filho, vida nova, esperança. E jurei para mim mesmo que ia proteger os 2. Custasse o que custasse. Na manhã seguinte, acordei cedo mesmo tendo dormido pouco. O corpo doía de cansaço, mas a cabeça não parava. Precisava resolver aquela situação com Osvaldo de uma vez por todas. Não podia deixar Marta e o Gabriel viverem com medo. Me arrumei, vesti a camisa mais limpa que tinha, passei um pente no cabelo e fui até o quarto ver como eles estavam. Marta estava acordada, sentada na cama, com Gabriel mamando. Ela tinha olheiras fundas, mas o rosto estava mais calmo. "Bom dia", eu disse baixinho. "Bom dia, Antônio." Como passou a noite, ele acordou umas 3 vezes, mas acho que é normal, né? Dona Francisca disse que recém-nascido mama de 2 em 2 horas. "É, e você como está se sentindo?" "Cansada, dolorida, mas feliz."
Ela olhou para o filho com tanto amor que me emocionei. Vou para a cidade hoje, eu disse. Preciso resolver uns papéis. Você fica bem sozinha? O medo voltou para os olhos dela. E se Osvaldo voltar enquanto você não tá? Não vai voltar. Covarde como ele só age quando tem vantagem. E ontem ele viu que não tem. Mas se te deixa mais tranquila, vou pedir pro Josué, o vizinho, dar uma passada aqui. Ele mora perto e é gente boa. Tá bom? E deixo a espingarda aqui. Você sabe usar? Meu pai tinha uma. Ele me ensinou quando eu era menina. Então fica com ela. Qualquer coisa estranha, você atira pro alto. O barulho assusta e eu vou ouvir da estrada. Fui buscar a espingarda e deixei encostada na parede perto da cama. Carreguei ela na frente de Marta para ela ver como fazia. Depois, preparei café com pão para ela e deixei uma jarra de água cheia do lado. Não levanta da cama sem necessidade, eu disse. Dona Francisca disse que você precisa descansar. Eu sei, vou obedecer. Volto antes do almoço. Saí de casa e montei no trovão. O céu estava limpo, azul, sem nenhuma nuvem. O sol já esquentava forte mesmo sendo cedo. Passei na casa do Josué no caminho e pedi para ele dar uma olhada na minha propriedade enquanto eu estava fora. Ele concordou sem perguntar muito. A viagem até Formosa levou pouco mais de 1 hora. A cidade estava agitada como sempre. Carros velhos, motos barulhentas, gente indo e vindo. Deixei o trovão amarrado na sombra perto da praça e fui a pé até o cartório. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um ventilador de teto que girava devagar, fazendo mais barulho que vento. Tinha uma fila pequena. Esperei minha vez, ansioso, mexendo no chapéu que segurava nas mãos. Quando me chamaram, expliquei a situação para a moça do balcão. Ela me ouviu com atenção e depois me passou uns papéis para preencher. O senhor vai precisar da certidão de nascimento da criança, ela disse. Foi feito parto em hospital? Não, foi em casa, com parteira. Então precisa da declaração da parteira. Ela tem que assinar confirmando que fez o parto e dar os dados do bebê. E eu posso colocar meu sobrenome mesmo não sendo o pai biológico? Pode, se a mãe autorizar por escrito. O senhor vai precisar de uma declaração dela também, reconhecendo a criança e permitindo o uso do sobrenome. Anotei tudo que ela falou. Tinha mais papel do que eu imaginava, mas não importava. Ia fazer tudo direitinho. Saí do cartório e fui procurar o escritório de advocacia que conhecia. Ficava numa rua lateral, numa casa velha que tinha sido transformada em escritório. A placa na porta dizia: Dr. Reinaldo Campos, advocacia. Entrei. A recepção era pequena, com 2 cadeiras e uma mesa onde uma moça jovem digitava num computador velho. Ela levantou os olhos quando me viu. Bom dia. Posso ajudar? Preciso falar com o Dr. Reinaldo. É urgente. Ele está ocupado agora. Mas se o senhor quiser esperar... Espero. Sentei numa das cadeiras e fiquei ali, olhando para as rachaduras na parede, para o ventilador girando no teto. Meia hora depois, a porta do consultório se abriu e saiu um homem de terno amarrotado. Logo depois, apareceu o doutor Reinaldo. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau grosso e barriga de cerveja. Mas tinha fama de ser bom advogado e honesto, o que era raro. Antônio Mendes, ele disse, reconhecendo meu rosto. Que surpresa! Faz tempo que não te vejo. Pois é, doutor. Preciso de ajuda. Entra, entra. Me levou para o consultório dele, que era pequeno e cheio de pilhas de papel. Sentamos cada um de um lado da mesa. E então, o que te traz aqui? Contei tudo. Desde o dia que encontrei Marta na serraria até o nascimento do Gabriel e a visita de Osvaldo ontem. O doutor Reinaldo me ouviu em silêncio, anotando algumas coisas num bloco. Quando terminei, ele encostou na cadeira e tirou os óculos para limpar. É uma situação complicada, Antônio, mas não impossível.
Primeiro, esse tal de Osvaldo não tem direito nenhum sobre a moça ou a criança. Se ele não pagou o trabalho dela, ele que está devendo. A história de roubo é mentira e ele sabe disso. Segundo, sobre o registro da criança, você pode sim colocar seu sobrenome, desde que tenha a autorização da mãe por escrito. Terceiro, a gente pode fazer uma denúncia contra esse Osvaldo por trabalho escravo e ameaça, mas vai precisar de provas. Que tipo de provas? Testemunhas, documentos, qualquer coisa que mostre que ele mantinha ela trabalhando sem pagamento e sob ameaça. Você conhece mais alguém que trabalhou para ele? Não, mas deve ter. Gente assim sempre tem mais vítima. Então vou investigar. Vou conversar com uns conhecidos meus, ver se acho outras pessoas que possam testemunhar contra ele. E quanto tempo isso leva? Depende. Pode ser semanas, pode ser meses. A justiça é lenta. Mas enquanto isso, vocês estão seguros. Se ele aparecer de novo na sua casa, você chama a polícia. E se ele ameaçar você ou a moça, isso é crime também. Entendi. Agora, sobre a questão do registro, eu preparo os documentos para você. Traz a declaração da parteira e da mãe autorizando que eu cuido do resto. Quanto vai custar isso tudo, doutor? Ele pensou um pouco. Para você, Antônio, não cobra nada. Considero um favor a um amigo. E, além do mais, não suporto injustiça. Se esse Osvaldo está fazendo o que você contou, ele precisa pagar. Respirei aliviado. Obrigado, doutor. De coração. De nada. Agora vai para casa cuidar dessa família que Deus te deu. E me mantém informado de qualquer novidade. Saí do escritório mais leve. Tinha um plano agora. Tinha alguém ajudando. Não estava sozinho nessa luta. Passei na farmácia e comprei algumas coisas que Dona Francisca tinha recomendado. Pomada para assadura, álcool, algodão, vitaminas para Marta. Comprei também uma lata de leite em pó, caso precisasse complementar a amamentação. Na loja de tecidos, comprei uns metros de flanela macia para fazer mais fraldas para o Gabriel. Quando voltei para casa, o sol já estava alto. Josué estava sentado na varanda de chapéu e bota tomando água. "Tudo tranquilo por aqui?" perguntei. "Tranquilo. Não apareceu ninguém. A moça está bem, o bebê também. Só vim dar uma olhada como você pediu." "Obrigado, Josué. Devo uma para você." "Não deve nada. É isso que vizinho faz." Ele foi embora e eu entrei na casa. Marta estava na sala, sentada no sofá com Gabriel dormindo nos braços dela. Quando me viu, sorriu. "Como foi?" "Foi bem. Falei com o advogado. Ele vai nos ajudar." Contei tudo que o Dr. Reinaldo tinha dito. Ela me ouviu com atenção, balançando o Gabriel devagarinho. "E a gente precisa de uma declaração da Dona Francisca?" Ela perguntou. "Precisa. E uma sua também, autorizando eu colocar meu sobrenome no Gabriel. Eu assino agora, se você quiser." "Não precisa pressa. Quando você estiver melhor, a gente resolve isso." Ela ficou quieta por um momento, olhando para o filho. "Sabe, Antônio, eu nunca imaginei que as coisas pudessem mudar tão rápido. Uma semana atrás eu estava naquela serraria, morrendo de fome e de medo, sem esperança nenhuma. E agora eu estou aqui, com meu filho nos braços, numa casa de verdade, com alguém que cuida da gente. Parece sonho. Não é sonho. É real. E vai continuar sendo. E se Osvaldo não desistir? Ele vai desistir. Gente como ele só bate em quem não revida. E agora ele viu que a gente revida." Ela sorriu, mas ainda tinha uma sombra de preocupação nos olhos. "Você acha que eu vou conseguir ser uma boa mãe?" "Tenho certeza. Mas eu não sei nada. Não sei cuidar de bebê, não sei se vou conseguir amamentar direito, não sei se vou saber o que fazer quando ele chorar. Ninguém sabe no começo. Minha Teresa também tinha medo quando ficou grávida. Ela dizia que não sabia se ia dar conta, mas eu sempre respondia a mesma coisa: o amor ensina. E é verdade, quando você ama alguém, você aprende a cuidar. Pode não ser perfeito, mas é de coração. Isso é o que importa." Marta limpou as lágrimas que começaram a cair. "Obrigada por acreditar em mim."
Sempre vou acreditar. Gabriel acordou e começou a choramingar. Marta ajeitou ele para mamar e eu fui para a cozinha fazer o almoço. Cozinhei arroz, feijão, fiz uns ovos mexidos com tomate e cebola da horta. A casa estava cheirosa, viva. Comemos juntos na mesa da cozinha. Marta comia devagar, com cuidado, ainda dolorida do parto. Mas ela conversava, sorria, perguntava coisas sobre a fazenda, sobre minha vida. Eu contava histórias de quando era mais novo, de quando casei com a Teresa, dos planos que a gente tinha. Você ainda ama ela? Marta perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Amo, sempre vou amar, mas aprendi que amar quem se foi não significa parar de viver. A Teresa ia querer que eu fosse feliz, ia querer que eu ajudasse quem precisasse. E é isso que eu estou fazendo. Ela devia ser uma pessoa muito especial. Era. Mas você também é, Marta, do seu jeito. Forte, corajosa, lutadora. Muita gente teria desistido no seu lugar, mas você não desistiu. Ela baixou a cabeça, emocionada. Terminamos de comer e eu lavei a louça enquanto ela voltava para o quarto descansar. Passei o resto do dia cuidando da fazenda, mas voltando de vez em quando para ver se ela precisava de alguma coisa. No final da tarde, Dona Francisca apareceu para fazer a visita que tinha prometido. Examinou Marta e o Gabriel e ficou satisfeita com o que viu. Tá tudo bem, ela disse. O bebê tá mamando direito, a mãe tá se recuperando bem, só precisa continuar com repouso e boa alimentação. E quanto tempo até ela poder se levantar normal? Perguntei. Mais uns dias, deixa o corpo dela se recuperar do trauma do parto. Depois, devagar, ela pode começar a andar pela casa, mas nada de esforço pesado por pelo menos 1 mês. Pode deixar, eu cuido disso. Dona Francisca sorriu. Você está sendo uma bênção para essa menina, Antônio. Que Deus te abençoe. Aproveitei e pedi para ela escrever a declaração do parto, com os dados do Gabriel, a data, o peso estimado, tudo. Ela escreveu numa folha de caderno, com letra firme e caprichada, e assinou embaixo. Serve isso? Ela perguntou. Serve perfeitamente. Obrigado, Dona Francisca. Quando ela foi embora, voltei para o quarto onde Marta estava. Mostrei a declaração e expliquei o que precisava. Agora preciso que você escreva autorizando eu colocar meu sobrenome no Gabriel. Pode ser simples, mas tem que estar assinado. Ela pegou papel e caneta e escreveu com a letra meio torta, mais legível. Eu, Marta Silva, mãe de Gabriel, autorizo Antônio Mendes a registrar meu filho com o sobrenome Mendes, reconhecendo ele como parte da família. Assino esta declaração por livre e espontânea vontade. Embaixo, ela assinou o nome completo e colocou a data. Pronto, ela disse, entregando o papel para mim. Segurei aquele papel como se fosse ouro, porque era. Era o papel que ia mudar o destino daquele menino, que ia dar para ele um nome, uma família, um lugar no mundo. Amanhã eu levo isso para o cartório, eu disse. E em alguns dias, o Gabriel vai ser oficialmente Gabriel Mendes. Marta começou a chorar de novo, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem finalmente encontrou um porto seguro depois de tanto tempo à deriva. Você salvou nossa vida, Antônio. Não, a gente salvou um ao outro. E era verdade, porque se Marta e Gabriel tinham encontrado abrigo em mim, eu tinha encontrado propósito neles. Depois de 12 anos vivendo no piloto automático, só existindo sem realmente viver, eu tinha voltado a sentir que minha vida tinha valor. Naquela noite, depois que Marta e Gabriel dormiram, sentei na varanda com uma caneca de café e olhei para o céu estrelado. A noite estava fria, o vento trazia cheiro de terra e mato. Os grilos cantavam numa sinfonia que nunca parava. Pensei na Teresa, imaginei ela ali do lado, sorrindo, orgulhosa do que eu estava fazendo. Obrigado, eu sussurrei para o vento, por me deixar viver de novo. E senti, de algum jeito que eu não sabia explicar, que ela tinha ouvido.
Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para a fazenda. Uma rotina que eu não conhecia fazia muito tempo. A rotina de cuidar, de dividir o espaço, de não estar mais sozinho. Gabriel era pequeno, frágil, mas tinha um choro potente que acordava a casa inteira de madrugada. No começo, eu me assustava com o barulho. 12 anos de silêncio tinham me acostumado mal. Mas depois de alguns dias, aquele choro virou música. Era a prova de que tinha vida nova ali, de que a casa tinha voltado a respirar. Marta ia se recuperando devagar. Dona Francisca vinha dia sim, dia não, para ver como ela estava. Trazia chás, pomadas caseiras, conselhos de quem tinha visto nascer metade da região. Eu aprendi com ela a fazer compressa quente para quando Marta sentia dor, a preparar mingau nutritivo, a segurar o bebê do jeito certo quando Marta precisava descansar os braços. Na segunda-feira daquela semana, voltei para a cidade com os papéis todos organizados. Dona Francisca tinha caprichado na declaração. Marta tinha escrito a autorização com letra sincera, meio trêmula, mas cheia de sentimento. O doutor Reinaldo tinha preparado os documentos legais. No cartório, a mesma moça do balcão me atendeu. Ela conferiu tudo com cuidado, carimbou, anotou num livro grande e velho que ficava ali na mesa. "Pronto, seu Antônio", ela disse sorrindo. "Em 3 dias úteis a certidão de nascimento fica pronta. O nome vai ser Gabriel Mendes, como o senhor pediu." Senti um aperto no peito. Bom, um aperto de emoção que não cabia dentro de mim. "Obrigado, moça." "De nada. E parabéns pela família." Saí dali flutuando. Passei na loja de roupas e comprei algumas peças pequenas para o Gabriel. Macacão, bode, toquinha, tudo em tamanho recém-nascido. A moça da loja envolveu tudo com cuidado num papel de presente. Quando voltei para a fazenda, Marta estava sentada na varanda, com Gabriel dormindo no colo. Ela tinha conseguido levantar da cama e andar até ali, devagar, se apoiando nas paredes. O rosto dela estava mais corado, os olhos mais brilhantes. "Olha só", eu disse, parando na frente dela com um sorriso. "Já está andando." "Com dificuldade, mas tô", ela respondeu sorrindo também. "Cansei de ficar deitada." "Dona Francisca deixou?" "Deixou, disse que já posso andar pela casa desde que não force." "Então tá bom." Sentei na cadeira do lado dela e entreguei o pacote. "O que é isso?" ela perguntou. "Abre e vê." Ela abriu com cuidado, tentando não acordar o Gabriel. Quando viu as roupinhas, os olhos encheram d'água. "Você comprou para ele?" "Comprei. Não podia deixar o menino só com aqueles panos velhos que a gente estava usando de fralda." "Mas você já gastou tanto." "Marta, para com isso. Dinheiro eu tenho o suficiente. Não sou rico, mas também não estou passando fome. E se tem uma coisa que eu quero gastar é com vocês." Ela segurou as roupinhas contra o peito e chorou baixinho. Eram lágrimas que vinham fácil nela agora. Dona Francisca tinha dito que era normal, hormônios do pós-parto. Mas eu sabia que não era só isso. Era gratidão, era alívio, era felicidade de quem não esperava mais nada da vida e de repente ganhou tudo. "E tem mais uma novidade", eu disse. "O registro foi aceito. Em 3 dias, a certidão de nascimento fica pronta. Gabriel Mendes, oficialmente." Ela me olhou com tanto carinho que me desarmou. "Obrigada, Antônio, por tudo. Por nos dar um nome, uma casa, uma família. Vocês que me deram uma família de volta." A gente ficou ali na varanda, em silêncio, ouvindo o vento soprar entre as árvores e os pássaros cantando. Gabriel dormia tranquilo, alheio a tudo, pequeno e perfeito no colo da mãe. Naquela noite, depois da janta, a gente sentou na sala. Marta tinha insistido em ajudar a lavar a louça, mesmo eu dizendo que não precisava. Ela era teimosa. Dizia que não queria se sentir inútil. Quando terminamos, ela voltou para o sofá com Gabriel e eu sentei na cadeira de frente.
A lamparina queimava baixo na mesinha, fazendo sombras dançarem nas paredes. "Posso te perguntar uma coisa?" ela disse, quebrando o silêncio. "Pode. Por que você nunca casou de novo? Depois que a Teresa morreu, quero dizer." A pergunta era direta, mas não me incomodou. Nunca encontrei ninguém. E também nunca procurei, para ser sincero. Acho que uma parte de mim ficou presa naquele dia. No dia que perdi ela e o bebê. "Você queria muito ser pai, né?" Queria. Era o sonho da gente. Ter filhos, criar eles aqui na fazenda, ensinar a cuidar da terra, dos animais, ver eles crescerem livres, felizes. Mas não foi para ser. Até agora. Olhei para ela sem entender. "Como assim? Você é pai agora, do Gabriel. Pode não ser no sangue, mas é no coração. E isso vale mais." As palavras dela me pegaram de um jeito que não esperava. Senti um nó na garganta. Eu não sei se tenho o direito de me sentir pai dele. Tem sim. Você cuida da gente, protege a gente, dá um lar pra gente. Se isso não é ser pai, eu não sei o que é. Fiquei quieto processando aquilo. Nunca tinha pensado desse jeito, mas ela tinha razão. Eu estava cuidando do Gabriel como se fosse meu, e estava gostando disso, do choro de madrugada, do cheiro de bebê, da responsabilidade. "E você?" perguntei, desviando o assunto. "Tá se sentindo mãe?" Ela olhou para o filho dormindo nos braços. "Tô, mas é estranho. Às vezes eu olho para ele e fico pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber o que fazer quando ele ficar doente? Quando ele crescer e fizer perguntas difíceis? Eu não tive mãe para me ensinar essas coisas. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende no caminho e você não está sozinha. Eu vou te ajudar no que precisar." "Por quanto tempo?" "Como assim? Quanto tempo a gente pode ficar aqui? Eu sei que você está sendo bom com a gente, mas não quero abusar. Uma hora você vai querer sua vida de volta." Levantei da cadeira e sentei no sofá do lado dela. "Marta, escuta, vocês podem ficar aqui o tempo que quiserem. Não é abuso, não é favor, é família. Simples assim. Mas, e se você conhecer alguém? E se quiser casar de novo? Se isso acontecer, a gente conversa. Mas agora, nesse momento, o que eu quero é que vocês fiquem. Essa casa está melhor com vocês aqui." Ela apoiou a cabeça no meu ombro, cansada. Gabriel dormia tranquilo entre nós. "Obrigada," ela sussurrou. "Para de agradecer." "Não consigo." Ficamos assim por um tempo, quietos, apenas existindo juntos. E pela primeira vez em 12 anos, eu senti que não estava mais sozinho. Os dias viraram semanas. Gabriel crescia rápido, já tinha ganhado peso, o rostinho estava mais cheio, os olhos começavam a focar nas coisas ao redor. Ele adorava ficar deitado na manta que a gente estendia no chão da sala, olhando para o ventilador girar no teto. Às vezes soltava uns barulhinhos tentando falar, e Marta ficava derretida. Eu tinha voltado à rotina completa da fazenda. Acordava cedo, cuidava do gado, consertava o que precisava consertar, plantava na horta. Mas agora era diferente. Agora eu voltava para casa e tinha almoço quente esperando. Marta tinha voltado a cozinhar devagar, aprendendo a usar o fogão a lenha. No começo queimava tudo, mas foi melhorando. E mesmo quando a comida não saía perfeita, eu comia com gosto. Porque era feita com carinho. À noite, depois da janta, a gente sentava na varanda e conversava. Ela me contava histórias da infância dela, eu contava histórias da minha. A gente ria, às vezes chorava, mas sempre terminava a noite mais leve do que tinha começado. Foi numa dessas noites que ela me perguntou: "Você acha que Osvaldo desistiu?" Fazia quase 3 semanas que ele não aparecia. O doutor Reinaldo tinha dito que estava investigando, conversando com outras pessoas que tinham trabalhado para ele, juntando provas. Mas até agora, nada de concreto. "Acho que sim," eu respondi. "Ou pelo menos ele está esperando a poeira baixar. Mas a gente não pode baixar a guarda."
Eu ainda tenho medo dele. Eu sei, mas ele não vai te levar. Não enquanto eu tiver vida. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Sabe o que eu mais tenho medo? Não é nem do Osvaldo. É de um dia acordar e perceber que tudo isso foi um sonho. Que eu ainda tô naquela serraria, carregando madeira sem esperança. Não é sonho, é real. Toca aqui. Peguei a mão dela e coloquei na minha. Ela sentiu o calor, a textura da pele calejada. Tá sentindo? É real. Eu sou real. Gabriel é real. Essa casa é real. E nada nem ninguém vai tirar isso da gente. Ela apertou minha mão e encostou a cabeça no meu ombro de novo. A gente ficou ali, ouvindo os grilos e vendo as estrelas. No mês seguinte, veio a notícia que eu esperava. Dr. Reinaldo me ligou no orelhão da vila. Eu tinha dado o número para ele em caso de emergência. Quando atendi, a voz dele estava animada. Antônio, consegui. Encontrei 3 pessoas que trabalharam para o Osvaldo e estão dispostas a testemunhar. Todas com a mesma história. Trabalho sem pagamento, ameaças, condições ruins. A promotoria aceitou abrir um inquérito. Isso significa o quê? Significa que ele vai ser investigado oficialmente. E se confirmarem o que essas pessoas disseram, ele vai responder por trabalho análogo à escravidão, ameaça e outros crimes. Pode pegar cadeia. Senti um peso sair dos ombros. E a Marta? Ela vai precisar testemunhar? Provavelmente. Mas só quando o processo estiver mais adiantado, e eu vou estar lá com ela, garantindo que ela fique protegida. Obrigado, doutor, de verdade. De nada, Antônio. Justiça tem que ser feita. Voltei para casa mais leve do que tinha saído. Quando contei para Marta, ela chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Será que isso significa que ele não vai mais me incomodar? Significa que ele está com um problema maior para resolver e que a justiça está do nosso lado. Ela abraçou o Gabriel com força, como se quisesse proteger ele de tudo de ruim que existia no mundo. A gente vai ficar bem, ela disse, mais para si mesma do que para mim. A gente vai ficar bem, e ia mesmo. Naquela noite, depois que Marta foi dormir, fiquei sozinho na varanda. O vento estava fresco, trazendo cheiro de chuva. Olhei para o céu escuro, cheio de nuvens que escondiam as estrelas. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Como minha vida tinha mudado completamente desde aquele dia na serraria. Como eu tinha saído de um vazio profundo para uma rotina cheia de propósito. Marta e Gabriel tinham me dado algo que eu achei que nunca mais ia ter. Uma família. Não era a família que eu tinha sonhado com a Teresa. Era diferente, mas era real e era boa. Senti uma gota de chuva cair no meu rosto, depois outra e outra. A chuva começou devagar, molhando a terra seca, trazendo vida de volta para o cerrado. Fiquei ali, deixando a chuva me molhar, sentindo a água fria na pele quente e pela primeira vez em muito tempo sorri. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro. A vida tinha me dado uma segunda chance e eu não ia desperdiçar. Entrei na casa e fui até o quarto onde guardava as coisas da Teresa. Abri a gaveta e peguei o retrato dela, emoldurado, que ficava guardado lá. Olhei para a foto por um tempo longo. Obrigado, eu disse, baixinho, por me deixar seguir em frente. Por não se importar que eu encontrei uma nova família. Você sempre foi generosa assim. Levei o retrato para a sala e coloquei na prateleira, ao lado de uma foto recente do Gabriel que Marta tinha tirado com uma câmera descartável que eu comprei. As 2 fotos juntas, o passado e o presente, a memória e a esperança, tudo no seu devido lugar. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, a fazenda estava diferente. Não era só a aparência, cerca nova aqui, pintura fresca ali, mas o sentimento. O lugar tinha voltado a ter alma. Gabriel já não era mais aquele bebezinho frágil que nasceu na tempestade. Agora era um menino gorduchinho, de bochechas rosadas e sorriso fácil.
Tinha começado a sentar sozinho e adorava bater palmas quando a gente cantava alguma coisa. O choro dele ainda acordava a casa de madrugada às vezes, mas já não era aquele choro de recém-nascido. Era um choro que tinha jeito, que a gente já sabia interpretar. Fome, fralda suja ou só querendo colo. Marta tinha mudado também. O corpo tinha se recuperado do parto. O rosto tinha ganhado cor. Ela tinha engordado uns quilos, ficado mais saudável, mais forte. Mas a mudança maior era por dentro. Os olhos não carregavam mais aquele medo constante. Ela sorria com facilidade, ria das coisas bobas, cantava enquanto cozinhava. Tinha virado a dona da casa sem que ninguém precisasse pedir. Cuidava de tudo com carinho. Arrumava, limpava, cozinhava, lavava roupa. E ainda sobrava tempo para cuidar do Gabriel e ajudar na horta. A gente tinha criado uma rotina boa. Eu acordava cedo, cuidava dos afazeres da fazenda. Ela acordava logo depois, preparava café, dava de mamar para o Gabriel. A gente tomava café junto na cozinha, conversando sobre os planos do dia. Depois eu ia para o pasto e ela ficava cuidando da casa e do menino. No almoço, eu voltava e a gente comia junto. À tarde, enquanto Gabriel dormia, Marta às vezes vinha comigo para a horta, ajudava a colher verduras, regar as plantas. À noite, depois da janta, a gente sentava na varanda com Gabriel no colo, vendo o sol se pôr pintando o cerrado de dourado. Eram dias simples, mas eram dias bons. Numa manhã de abril, quando o frio começava a chegar e o orvalho molhava o pasto, acordei com um barulho diferente na cozinha. Levantei e fui ver. Marta estava fazendo bolo. A mesa estava toda suja de farinha. Tinha ovos quebrados numa tigela, açúcar espalhado. "Que é isso?" perguntei, ainda meio sonolento. Ela virou para mim com um sorriso largo. "É aniversário de 6 meses do Gabriel. Tô fazendo um bolo para comemorar." "Aniversário de 6 meses?" "É. Ele nasceu dia 15 de outubro. Hoje é 15 de abril, 6 meses. Não é motivo para comemorar?" Olhei para ela e senti o peito aquecer. Era a primeira vez que ela organizava alguma coisa assim. A primeira vez que tinha motivo para comemorar qualquer coisa. "É sim. É muito motivo. Pensei em fazer uma mesa simples. Bolo, suco, uns docinhos, nada demais. E queria convidar Dona Francisca e seu Josué com a família. O que você acha?" "Acho ótimo." Ela sorriu mais ainda e voltou a mexer a massa do bolo. Eu fui tomar banho e me arrumar. Quando voltei, o cheiro de bolo assando já tomava conta da casa. Gabriel estava no cercadinho que eu tinha feito para ele, brincando com uns brinquedinhos de pano que Marta tinha costurado. Fui até a casa do Josué fazer o convite. Ele aceitou na hora, animado. Dona Francisca também. Disse que ia levar um doce de leite que ela tinha feito. Voltei para casa e ajudei Marta a arrumar tudo. Colocamos uma toalha limpa na mesa da varanda, arrumamos as cadeiras, fizemos suco de maracujá com as frutas da nossa cerca. Quando tudo estava pronto, já era meio da tarde. Josué chegou primeiro, com a esposa e os 3 filhos. Crianças de 5, 7 e 9 anos, cheias de energia. Dona Francisca chegou logo depois, trazendo uma travessa enorme de doce de leite. A varanda ficou cheia de gente, de conversa, de risada. Marta estava radiante. Tinha colocado um vestido simples, mas bonito, que eu tinha comprado para ela na cidade. O cabelo preso num coque. Ela circulava entre as visitas, oferecendo bolo, servindo suco, segurando Gabriel no colo e mostrando para as crianças como ele já ficava sentado sozinho. Eu fiquei ali, encostado na pilastra da varanda, só observando. E senti uma felicidade tão grande que não cabia no peito. Aquela casa, que durante 12 anos foi só silêncio e solidão, agora estava cheia de vida. Cheia de gente, cheia de futuro. "Você fez uma coisa boa, Antônio", disse Josué, chegando do meu lado com um pedaço de bolo na mão. "Como assim?"
dando uma chance para essa moça e para o menino. Muita gente teria virado as costas. Você não. E olha o resultado. Eles que me deram uma chance, eu respondi, de voltar a viver. Josué deu um tapinha no meu ombro e voltou para o grupo. Dona Francisca se aproximou também, com os olhos brilhando. Esse menino tá lindo, Antônio. Forte, saudável. E a Marta tá outra pessoa. Não parece nem aquela menina assustada que eu vi no dia do parto. Ela se recuperou bem. Não é só o corpo, é a alma. Ela tá feliz de verdade. E você também. Também tô, eu admiti. A Teresa ia estar orgulhosa de você. Tenho certeza disso. As palavras dela me pegaram de surpresa. Senti os olhos arderem. Obrigado, Dona Francisca. Ela apertou minha mão e foi conversar com Marta. A tarde passou rápido. As crianças brincaram no quintal. Os adultos conversaram sobre plantação, sobre chuva, sobre as dificuldades da vida no campo. Gabriel foi passando de colo em colo, recebendo beijos, carinhos, atenção. Ele estava adorando. Quando o sol começou a descer e as visitas foram embora, a casa ficou quieta de novo. Mas era um silêncio diferente, um silêncio bom, silêncio de quem está satisfeito. Ajudei Marta a lavar a louça e arrumar a bagunça. Gabriel já tinha dormido, cansado de tanta emoção. Quando terminamos, fomos sentar na varanda, como sempre. Foi bom, né? Ela disse. Foi ótimo. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Parte de alguma coisa, sabe? Aquela serraria, aquela vida que eu tinha antes. Era como se eu não existisse. Ninguém ligava para mim. Eu era só mais uma pessoa para fazer o trabalho pesado. Mas aqui eu sinto que existo, que importo. Você sempre importou. Só estava no lugar errado, com as pessoas erradas. E agora tô no lugar certo, com a pessoa certa. Ela olhou para mim com um jeito diferente, um jeito que me deixou sem graça. Obrigada, Antônio, por tudo, por ter me tirado daquele lugar, por ter cuidado de mim e do Gabriel, por ter nos dado um lar, um nome, uma vida. Vocês que me deram uma vida. Antes de vocês chegarem, eu estava só sobrevivendo. Agora eu estou vivendo de novo. Ela pegou na minha mão e ficou segurando. A gente ficou assim por um tempo, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. O vento soprava frio. O céu estava cheio de estrelas. Os grilos cantavam sua música noturna. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, eu me senti completo. 2 semanas depois, Dr. Reinaldo me chamou no escritório dele. Tinha novidades sobre o caso de Osvaldo. Ele foi preso, disse o advogado com um sorriso de satisfação. A polícia fez uma operação na serraria dele. Encontraram mais 3 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. Somando com os depoimentos que a gente já tinha, deu para enquadrar ele em vários crimes. Ele vai ficar preso um bom tempo. Senti um alívio enorme. E a Marta? Ela vai precisar testemunhar? Vai, mas só no processo, que vai demorar alguns meses ainda. E eu vou estar lá com ela, garantindo que ela fique protegida. Ele não pode chegar perto dela, nem mandar ninguém. Tem ordem de restrição. Isso é ótimo, doutor. É uma vitória, Antônio. Para ela, para você e para todas as outras vítimas desse canalha. Voltei para casa voando. Quando contei para Marta, ela desabou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, de libertação, de finalmente poder dormir em paz sem medo que alguém viesse buscá-la. Acabou, ela repetia entre soluços. Acabou de verdade. Acabou, eu confirmei, segurando ela nos braços. Você tá livre. Ele nunca mais vai te incomodar. Ela chorou mais um pouco. Depois se acalmou. Limpou as lágrimas e olhou para mim com um sorriso enorme. A gente precisa comemorar. Comemorar como? Não sei. Fazendo uma janta especial. Só nós 3. Você, eu e o Gabriel. Então vamos fazer. Naquela noite, Marta preparou a melhor janta que ela tinha feito até então.
Galinha caipira com quiabo, arroz branco soltinho, feijão tropeiro, farofa, tudo caprichado. A gente comeu com calma, saboreando cada garfada, conversando sobre o futuro. "O que você quer fazer agora?" perguntei. "Agora que está tudo resolvido?" Ela pensou um pouco. "Quero ficar aqui, quero criar o Gabriel aqui nessa fazenda, quero que ele cresça livre, correndo no pasto, brincando na terra. Quero que ele tenha a infância que eu nunca tive." "E você? O que você quer para você?" "Eu?" Ela sorriu. "Eu quero aprender a ler melhor. Mal sei escrever meu nome direito. Queria aprender para poder ensinar o Gabriel quando ele crescer. Queria também aprender a costurar melhor. Quem sabe fazer umas roupas para vender na cidade, ajudar com as despesas. Não precisa se preocupar com despesas. Eu dou conta. Mas eu quero ajudar. Não quero ser um peso. Você não é peso nenhum. Mas se é isso que você quer, a gente arruma um jeito. Tem uma senhora na vila que dá aulas de alfabetização de adultos. E a dona Francisca costura muito bem. Ela pode te ensinar." Os olhos dela brilharam. "Sério? Sério. Antônio, você faz tanto pela gente. Porque eu quero. Porque vocês são minha família agora." Ela ficou quieta, mexendo na comida do prato. Depois olhou para mim com uma expressão séria. "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode." Você gosta da gente? De mim e do Gabriel?" "Claro que gosto." "Não, eu quero dizer, gosta de verdade, como família. Ou a gente é só, sei lá, um projeto de caridade?" Larguei o garfo e olhei para ela nos olhos. "Marta, escuta, vocês não são projeto de caridade. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 12 anos. Eu gosto de vocês, gosto muito. Gosto de acordar e saber que não estou mais sozinho. Gosto de ouvir o choro do Gabriel de madrugada, por mais cansativo que seja. Gosto de sentar aqui na mesa e comer com vocês. Gosto de ver você feliz. Vocês são família para mim, de verdade." Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Um choro de quem finalmente entendeu que era amada, que tinha valor, que tinha um lugar no mundo. "Eu também gosto de você," ela disse entre lágrimas. "Muito. Você salvou minha vida e a vida do meu filho. E eu nunca vou esquecer disso." A gente ficou ali, na mesa da cozinha, com a comida esfriando nos pratos, só se olhando. Havia algo no ar, algo novo, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas estava ali, crescendo devagar, como planta que brota na terra molhada. Os meses seguintes foram de mudanças sutis, mas profundas. Marta começou a ter aulas de alfabetização na vila. Ia 2 vezes por semana, levando Gabriel junto. Eu ficava cuidando da fazenda e esperando eles voltarem. Quando voltavam, ela vinha animada, mostrando as lições que tinha aprendido, praticando as letras num caderno velho que eu tinha comprado. Dona Francisca começou a ensinar ela a costurar. Marta tinha jeito, as mãos eram rápidas, precisas. Logo ela já estava fazendo roupinhas para o Gabriel, depois começou a fazer para vender na feira da cidade. O dinheiro não era muito, mas ela ficava orgulhosa. Dizia que finalmente tinha uma profissão. Gabriel crescia rápido. Com 8 meses, já engatinhava pela casa toda. Com 9, ficava em pé se apoiando nos móveis. Eu tinha feito um cercadinho maior para ele brincar lá fora, na sombra da mangueira. Ele adorava ficar ali, brincando com terra, pegando folhas, babando em tudo. Eu e Marta tínhamos virado parceiros, não só de casa, mas de vida. A gente conversava sobre tudo, sobre a fazenda, sobre o Gabriel, sobre o futuro. Ela dava opinião nas decisões. Eu pedia conselho dela. A gente ria junto, às vezes brigava por bobagem, mas sempre terminava o dia em paz. E havia algo mais, algo que nenhum dos dois falava, mas ambos sentiam. Um carinho que ia além da amizade, um cuidado que ia além da gratidão.
Foi numa noite de julho, quando o frio apertava e o céu estava limpo demais, que as coisas mudaram. A gente estava na varanda, como sempre. Marta tinha colocado Gabriel para dormir e voltado com 2 xícaras de chá quente. Sentou do meu lado e a gente ficou ali, em silêncio, olhando as estrelas. Antônio, ela disse depois de um tempo. Oi, você já pensou em recomeçar? Casar de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei sem saber o que responder. Não sei. Nunca pensei muito nisso. Por causa da Teresa? Acho que sim. Sempre achei que ia ser injusto com ela, com a memória dela. Marta ficou quieta por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que quem ama de verdade quer que a gente seja feliz, mesmo depois que ela se vai. A Teresa não ia querer você sozinho para sempre. Talvez. Não é talvez. É certeza, porque amor verdadeiro não prende, liberta. Olhei para ela. O rosto dela estava iluminado pela luz fraca da lamparina. Os olhos brilhavam. Havia algo na voz dela, na forma como falava, que me fez entender. Ela não estava falando por falar. Estava falando de nós. Marta, deixa eu terminar. Ela me interrompeu. Eu sei que sou mais nova que você. Sei que tenho um filho. Sei que eu era uma ninguém antes de você me encontrar. Mas eu gosto de você, Antônio. Muito. Não só como amigo, não só como alguém que me ajudou, mas como homem, como companheiro, como alguém que eu quero do meu lado para o resto da vida. O coração disparou. As mãos ficaram suadas. Você não precisa responder agora, ela continuou. Não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse. Que você não ficasse sozinho porque acha que tem que ficar. Porque você merece ser feliz. E eu queria tentar te fazer feliz. Fiquei em silêncio. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Meu coração batia forte demais. Pensei na Teresa. Pensei em tudo que a gente tinha vivido. Pensei na dor da perda. Mas também pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Em como Marta tinha mudado minha vida. Em como o Gabriel tinha enchido a casa de alegria, em como eu tinha voltado a sentir que valia a pena acordar todo dia. Eu também gosto de você, eu disse finalmente. Muito, mas tenho medo. De quê? De não ser suficiente, de não saber amar direito de novo, de decepcionar você. Ela pegou na minha mão. Você não vai decepcionar. Porque você já me deu mais do que eu imaginei que era possível. Já me deu um lar, já me deu esperança, já me mostrou o que é ser cuidada. Se a gente tentar e não der certo, pelo menos a gente tentou. Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Olhei para ela, para o rosto bonito, honesto, cheio de vida, para a mão pequena segurando a minha, e senti algo se soltar dentro de mim. Uma permissão para recomeçar, para ser feliz de novo. Me inclinei devagar e beijei ela. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de respeito. Ela correspondeu segurando meu rosto com as 2 mãos. Quando nos separamos, os 2 estávamos com lágrimas nos olhos. A gente vai tentar, eu disse. Devagar, sem pressa. Mas a gente vai tentar. Ela sorriu. Aquele sorriso lindo que iluminava a noite. Devagar, ela repetiu, sem pressa. E ficamos ali, abraçados, ouvindo os grilos e sentindo o frio da noite. Mas dentro do peito, só calor, só esperança, só recomeço. Epílogo, a terra que acolhe. 2 anos depois. Gabriel tinha acabado de fazer 2 anos e já corria pela fazenda como se fosse dono do lugar. Falava um monte, chamava eu de pai e Marta de mãe. Adorava mexer com os animais, brincar na terra, perseguir as galinhas. Eu e Marta tínhamos casado num casamento simples, na igreja da vila, com Dona Francisca, Josué e mais alguns vizinhos como testemunhas. Não teve festa grande. Só um almoço em casa, com comida farta e risadas soltas. A fazenda tinha prosperado.
Com Marta cuidando da parte de venda de costura e quitandas na feira, a gente tinha conseguido comprar mais algumas cabeças de gado, reformar a casa, construir um quartinho novo para o Gabriel. Osvaldo tinha sido condenado a 8 anos de prisão. O caso dele tinha virado exemplo na região. Outras vítimas tinham ganhado coragem para denunciar abusos parecidos. A serraria tinha sido fechada e demolida. E naquela tarde de sábado, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, eu estava sentado na varanda, com Marta do meu lado e Gabriel brincando na terra perto da gente. Olhei para o horizonte e senti uma gratidão imensa pela vida, pelas voltas que ela tinha dado, pelos encontros que tinha proporcionado. "No que você está pensando?", perguntou Marta, encostando a cabeça no meu ombro. "Em como a vida é engraçada, como a gente nunca sabe o que vem pela frente. Como às vezes, quando a gente estende a mão para salvar alguém, a gente acaba sendo salvo também." Ela sorriu. "A gente salvou um ao outro." Salvamos." Gabriel veio correndo até nós com as mãos sujas de terra, sorrindo. "Pai, mãe, olha o que eu achei." Na mão dele, um besouro verde brilhante lutando para escapar. "É bonito, filho", eu disse. "Mas agora solta ele. Deixa ele voltar para o mato." Gabriel abriu a mão e o besouro voou. O menino ficou olhando, fascinado, até o bicho sumir entre as árvores. "Um dia eu vou voar também?", ele perguntou com aquela inocência de criança. "Vai sim", respondeu Marta. "Quando crescer, você vai poder ir para onde quiser. Mas eu quero ficar aqui, com vocês." Ela olhou para mim, os olhos brilhando de emoção. "Então fica", eu disse. "Essa terra é sua. Sempre vai ser." Gabriel sorriu e voltou a brincar. A gente ficou ali, vendo ele crescer um pouquinho a cada dia, vendo a vida acontecer devagar, no ritmo certo. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra, de mato, de chuva que vinha longe. E eu entendi que a gente não precisa de grandes feitos para ter uma vida que vale a pena. A gente só precisa de pequenos gestos, de empatia, de compaixão, de estar presente quando alguém precisa. Porque às vezes, quando a gente acolhe alguém, a gente está acolhendo a própria chance de recomeçar. E às vezes, o maior milagre não é o que a gente faz pelos outros. É o que os outros fazem pela gente, sem nem saber. A vida não é feita de grandes reviravoltas, nem de finais perfeitos. É feita de encontros simples que mudam tudo, de mãos estendidas, de portas abertas, de corações que se permitem sentir de novo. Antônio não salvou apenas Marta e Gabriel naquele dia na serraria. Ele salvou a si mesmo. E Marta não apenas encontrou abrigo. Ela encontrou um lar, um nome, um futuro. Porque a verdadeira força da humanidade não está em ser perfeito, está em ser presente, em cuidar, em acolher. E às vezes, tudo que alguém precisa é de uma chance, uma única chance de recomeçar.